E aí pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre um texto que eu gostei muito de ler. Já li faz um tempo, mas essa semana eu li de novo para poder montar essa aula, né? De um tema que eu gosto pra caramba, que é a personalidade, né? O desenvolvimento da personalidade. Geralmente essa aula é ministrada na Indivíduo e Sociedade, Homem, Sociedade e Cultura, né? O nome do texto é A História do Severino e a História da Severina, né? É a história com E mesmo, a história do Severino e a história, né, com H da Severina. Tá? Vamos lá. Se você não sabe, você vai saber agora, mas eu presumo que você saiba mais ou menos do que se trata, senão você não teria nem procurado, mas a história do Severino e a história da Severina, primeiro que esses dois são dois personagens ficcionais, né? Aliás, o primeiro é ficcional e o segundo não. O Severino é ficcional e a Severina não. Por isso que tem um é com E, né, e outro é com H. O primeiro ele saiu do poema Morte e Vidas Secas e Vida Severina do, como é o nome do cara? João Cabral, né? A outra personagem, né, veio do sertão da Bahia para as ruas de São Paulo, né? E essas duas histórias são duas personalidades que se encontram, né, que foram fonte de estudos para um professor nosso lá da Universidade de São Marcos, o professor Antônio da Costa Ciampa. Com essas duas personagens, né, ele discute a identidade, né? Mas ele mostra essa identidade não como algo estático, mas como algo, né, que está sempre em movimento, algo dinâmico, em que ele diz que está sempre em constante mutação. E ele dá o nome a essa mutação o nome de metamorfose. No livro, o Ciampa ele apresenta a identidade como um processo contínuo de transformação, tá? Que ele chama de metamorfose, onde está envolvido as particularidades do ser humano que formam a identidade, que é biológica, psicológica e social. As transformações elas acontecem, segundo o Ciampa, no decorrer da vida de cada indivíduo, constituindo aí uma singularidade onde se identifica a diferença em relação a si mesmo, só que em diferentes momentos da vida. Assim como ela se aproxima e se distancia de outros indivíduos que em momentos são iguais, só que, né, se tornam diferentes. Para o Ciampa, o eu, né, a personalidade, a identidade, ela se configura a partir das relações sociais que permitem a cada um observar o seu papel, o papel que ele representa, e assumi-lo, né, sendo possível aí a confirmação do seu exercício através dos indivíduos, né. Por um lado, as vivências desses papéis que são dados ao longo da vida, elas necessitam ser permanentes, né. Por quê? Porque a gente precisa sempre ficar lembrando, né, para eles meio que não desenveredares aí do eixo das nossas biografias individuais. Só que, por outro lado, essa possibilidade que o Ciampa apresenta para a gente deu mais forma, né? Ao menos ela sozinha ocorre de meio que simultânea. Pô, Harley, como assim? A gente sabe que as pressões sociais elas querem que a gente tenha uma personalidade, que essa personalidade, né, esse eu, ele seja moldado, né, essa identidade ela seja moldada conforme as regras sociais. Só que o Ciampa fala que a gente constrói isso no decorrer da nossa vida, né? E a gente está sempre numa transformação contínua, que ela não para, né? O Ciampa ele fala que a gente tem que absorver nossos papéis e reforçá-los ou não, né? Ou a gente, né, reforça aquilo que o nosso eu, ou a gente se transforma num outro eu e reforça esse outro eu. A proposta do Ciampa ela se aplica não só aos estudos do indivíduo especificamente, mas ele fala que essa metamorfose ela também está nos grupos, né? E ele chama inclusive de identidade coletiva ou instituições, né? Identidade institucional. Mas enfim, os denominados
como outros indivíduos significativos, né, que compõem a primeira imagem do que a gente chama identidade coletiva, ou seja, o todo forma uma identidade a qual nos remete aquele grupo, né, que a gente... E quando se fala de grupo, ele também diz que isso é uma construção histórica, né, que se dá a partir da nossa relação, aliás, da relação dialética que ocorre em determinado espaço geográfico, né, entre indivíduos ou grupos ou indivíduos com grupos, né. Como assim, Harley? É porque os indivíduos eles formam juntamente uma identidade, né, e baseada e fundamentada pelo que eles organizam, pela vivência diária, cotidiana, né, porque em torno das atividades que se assemelham entre eles. Tendo base, obviamente, tendo como base um conjunto de valores, né, que são compartilhados, porque os grupos em si, eles dividem as mesmas crenças e valores, até para que eles sejam coesos, né, mesmos hábitos. Quais são esses grupos? Esse grupo pode ser família, pode ser grupo profissional, grupo que tem alguma atividade de lazer, tipo pedalar, andar de patins, né, correr, jogar futebol, enfim. E essa identidade coletiva que dá o sentido de continuidade aos indivíduos, que adotam esses papéis, normas, valores, são válidos para todos os componentes do grupo. E o que reafirma constantemente através da memória e da realidade objetiva e subjetiva. Isso que a gente disse, segundo o Ciampa, se dá de maneira parecida quando ocorre com o indivíduo, uma identidade individual, de uma pessoa só, né? Essa identidade coletiva, ela, segundo o Ciampa, ela vai se construindo ao longo do tempo, atravessando por momentos em que atividades podem se cristalizar ou se transformar, né? Bem, o que eu quero dizer, aliás, o que eu acho que o Ciampa quer dizer com identidade é que a identidade coletiva ela se constitui, ela se cria parecido à identidade individual, pois a mesma ela vai seguindo, né, surgindo no decorrer das relações e pode se transformar, pode se cristalizar e se permanecer imutável, né? Harley, dá um exemplo, os transexuais, né? Pessoas que mudam de sexo, ela tem uma história, né, e uma história. E essa história ela pode virar uma história, né? Bem, o que importa é que em qualquer estudo a identidade ela vai estar sempre se referindo a uma permanente transformação, fruto aí de processos complexos que envolvem aspectos biológicos, materiais, né, psicológicos, simbólicos e sociais. Envolvem indivíduos, envolvem grupos, né, contextos socioeconômicos e culturais em permanente dialética, né? Então, quando a gente para pensar, procurando superar uma visão dicotômica fragmentada que se tem do ser humano e compreendê-lo em sua totalidade, a identidade, enquanto uma categoria científica, ela ocupa um locus privilegiado na psicologia social brasileira, né? A gente estuda muito isso, principalmente na psicologia social brasileira contemporânea, né? A identidade ela tem aí uma abrangência muito forte, é algo que as pessoas estudam bastante. Até por conta das questões referentes a segregacionismo, sexismo, né, gênero, né, enfim. Mas seguindo a lógica do Ciampa, captando não apenas a igualdade do sujeito, a gente tem que estudar a identidade, né, mas entender, inclusive, a etimologia das palavras, assim, entender os diversos estudos que visam sempre mostrar os sentidos amplos dessas metamorfoses humanas, né? Por que, Harry? Porque a gente tem que estudar tudo, porque tem gente que fala que a identidade ela acontece de um modo, a gente fala de outro. Então a gente tem que entender isso como diferença e singularidade. Mas, assim, lógico, você tem que conhecer sobre tudo, mas isso que a gente está falando aqui é Ciampa, tá? É o Ciampa que fala que são transformações, são influenciados, né? O Ciampa ele ainda deixa muito claro nesse texto, nesse livro, que a cada momento, a cada ação, a cada relação com o mundo social, a nossa consciência desenvolvida, ela se questiona sobre quem sou eu, né? É uma dúvida que você deve ter feito já a si mesmo, uma pergunta. Quem sou eu? Qual é o meu objetivo no mundo? Né? E essa é a questão central da pesquisa do Ciampa em relação à identidade. Porque ele não acompanha só a trajetória individual, mas ele busca todo o movimento da realidade construído socialmente.
Bem, a gente sabe, né, das polissemias e das ambiguidades, das diversas apropriações e utilizações da palavra identidade. A gente sabe que como isso é muito usado aí no mundo, né? Mas vamos tentar explicar, vamos tentar esclarecer o que é que o Ciampa compreende como identidade e o que é identidade para a psicologia social, né? Porque dentro da psicologia social, a identidade representa e ingera sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, né? E a gente pensa isso, né, baseado no Ciampa, que também a construção do que eu sou, ela é moldada pela sociedade, embora não totalmente, né? E segundo o Ciampa, a gente tem que também ficar bem crítico a essa forma de molde. Como a sociedade, primeiro que a gente tem que ter dados, nomes, história de vida, atributos, enfim, né? Atributos que são conferidos, né, pelas outras pessoas, né, e por nós mesmos. Então, quando a gente para para pensar em psicologia social, a gente tem que entender, ou pelo menos avaliar, que o processo de identidade implica, e o Ciampa mostra bem isso no texto, resgatar as atividades e o processo de consciência do indivíduo, né? Implica nas mudanças da história, nas mudanças pessoais da história, nas mudanças e nas relações que a gente tem. A identidade é um processo contínuo de definição de si mesmo, né? Das representações deste estar, né? Deste seu estar no mundo. E, portanto, é dialética pura. Então, vamos lá. O Ciampa, ele fala na história do Severino e na história da Severina, ele mostra essas categorias, né? As categorias de identidade e o modo como isso é discutido, né? A partir de uma influência extremamente do materialismo, né? Corrente filosófica, mostrando aí a complexidade do eu, né? Da identidade. Ao lado das categorias atividade e consciência, ele fala que a identidade ela se firma como eixo central do estudo, né? E pesquisa e diz que ela a considera, inclusive, como um processo a qual o autor dá nome, né, de metamorfose, descrevendo ela como uma constituição de uma identidade que representa a pessoa. O que o Ciampa quer dizer é que por hora você tem uma identidade, que essa identidade ela vai mudar e que você vai sempre conseguir, né, se adaptar. Uma identidade concreta para o Ciampa, ela dá corpo a uma ideologia, né? No seu conjunto, elas constituem uma sociedade e, ao mesmo tempo, elas são constituídas, né? Cada uma delas por elas mesmas. A questão da identidade assim deve ser vista não como uma questão apenas científica, nem meramente acadêmica, mas como uma questão social e política. Então, segundo o Ciampa, para a gente compreender a identidade, a gente precisa resgatar e desvendar, né, desvelar algumas referências teóricas e metodológicas que embasam a construção deste conceito e que, de certa maneira, nos facilita a compreensão de uma abrangência e complexidade. Porque, assim, o primeiro que você tem que entender é que o Ciampa, quando ele fala materialismo histórico, ele está dizendo que era bom você ler um pouco de teoria crítica, né, para você entender isso, mas eu vou tentar explicar brevemente. Ele diz que a nossa influência social é totalmente manipulada, bem, não diz não, mas eu estou presumindo, totalmente manipulada. E usando o materialismo, a dialética materialista para isso, a gente consegue meio que mostrar o que tem dentro dessas ideologias. Né? Não sei se, uma ideologia, por exemplo. Uma ideologia é uma teoria, né? É uma verdade que muito bonita, mas que esconde muitas coisas por trás dela, né? Por exemplo, quando você marginaliza a crença de marginalização, né, da homossexualidade, por exemplo, né? Isso é uma ideologia. Então, a gente tem que mostrar o que está, vou dizer, biologicamente que o ser humano é menos desenvolvido que o outro. Isso também é uma ideologia. Então a gente tem que dominar a dialética, né, para poder observar o que está atrás da ideologia
pensar sobre isso. E o Ciampa fala que, inclusive, para a gente entender a complexidade em toda a sua abrangência em relação à identidade, a gente tem que olhar mais do que a ideologia permite, né? Enxergar depois da ideologia. Né? A gente tem que entender as limitações e as possibilidades, né? E elencar todas elas para que a gente consiga fazer esse estudo, um estudo dessa construção, dessa categoria, de uma maneira mais inteligente, mais eficiente. Né? A identidade para o Ciampa, ela passa a ser um tipo de... Como eu vou falar sobre isso? Como eu vou explicar de maneira simples? Um tipo de dialética morte e vida ao mesmo tempo, que possibilita de você desvendar o seu caráter numa contínua metamorfose. Né? E dentro dessa lógica dialética, a gente encontra os pressupostos para a reconstrução de um conhecimento que seja realmente, que seja a pura realidade e que se atenda à realidade social, ao cotidiano de cada indivíduo e que permita uma efetiva intervenção na rede das relações sociais, né, que definem o indivíduo. Então, o Ciampa está declarando a importância do materialismo histórico, refletindo as ambiguidades e diversidades dessas transformações. Bem, em síntese, né, a trajetória proposta pelo Ciampa consiste em ver a progressiva transformação da identidade partindo do seu nome, né, já porque o teu nome já fala muito sobre você. Tanto que uma das coisas que eu sempre pergunto na clínica é por que é seu nome? Por que seu nome é seu nome? Tipo assim, por exemplo, por que meu nome é Harley? Né? Meus pais eles falam que é o nome de jogador de futebol da Copa de 86, que é o ano que eu nasci. Só que eu fui procurar e não achei nenhum Harley, né, na Copa de 86, eu não tinha. E em 1986 foi o ano que passou o cometa Halley. Né? Meus pais eram humildes, eles eram do interior, do interior de um sertão, pra vocês terem noção. Então, eles não tinham acesso à televisão e tal, né? Acesso à rádio inclusive restrito. Eu acho que deve ter escutado sem querer falar Halley, 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 e ouviu, né? E associou a Copa que estava correndo naquele ano, né? Mas por que eu estou falando isso? Para mostrar que, inclusive, o nome fala muito sobre a sua identidade, né? Porque pensa aí, a minha identidade foi formada, né, sob conceitos de pessoas que vieram do interior, que não tinham acesso a bens de consumo com certa facilidade, né? Enfim. Então, o próprio nome, ele representa algo aí, né? E implica, inclusive, na predicação dos personagens, né? Então, quando você olha aí o nome, né, a história do Severino e a história da Severina, você consegue ver aí que são duas personagens aí que, embora sejam iguais, são diferentes e que se articulam. Os personagens eles são fetichados, né, modificando-se como misteriosos e fantasmagóricos, tá? Objetivando a situação onde é quase impossível o indivíduo atingir a condição do ser para si. Por quê? Porque a gente costuma ser para os outros, né? E aí a gente ser para si é algo muito difícil. E aí a gente oculta a natureza da identidade enquanto metamorfose. Para o Ciampa, o sujeito e a identidade são consciências, né? É a consciência. E ela reflete, a nossa identidade ela reflete a dificuldade do indivíduo em atingir as suas condições. É péssimo fazer vídeo aqui, pessoal, porque passa muito barulho. Sabe que eu tive minha primeira aula de faculdade, eu tive aula com uma das primeiras, o professor César Vilastra, né, psicologia social. Falava que esses caras assim que tem esses carrão aí, fazendo esse barulho aí, quer chamar atenção, os caras têm pingolim pequeno e quer, né, compensar de alguma forma e faz isso aí. Mas enfim. O Ciampa, ele diz que a não metamorfose da identidade ela é como se fosse a manutenção da mesmice, ou seja, a aparência da não mudança, né? E isso está presente nas marcas das condições socioeconômicas que são muito desumanas.
onde as pessoas são privadas ou impedidas de se transformar. Elas são forçadas a se reproduzir como réplica de si, mesmo que de maneira involuntária, a fim de preservar interesses estabelecidos, situações convenientes e interesses e conveniências de algumas pessoas, de uma classe. Bem, o Ciampa ele deixa bem claro que a estrutura social e o momento histórico são importantes para pensar sobre os padrões de identidade, porque nos força, né? Ele não permite a nossa transformação, né? Bem, uma coisa que o Ciampa deixa muito clara no livro, que é muito interessante, que a gente tem que ter nosso posicionamento e saber que a nossa identidade ela tem que ser nossa. Ela tem que ser algo concreto e repleto de multiplicidade, que se realiza pelo desenvolvimento dessas determinações. Porque ela se desenvolve, então a sua identidade, embora ela seja única, elas serão várias, né? Que combinarão num eu que mais para frente pode estar mais maduro, né? Mas enfim. O conceito de identidade ele pode ser definido, então, segundo o Ciampa, como aspectos individuais que caracterizam uma pessoa, né? E por isso ela tem que ser plural, ela é algo pluralista, né? Com o que se constitui, inclusive, a partir de várias relações, né? E por isso, talvez, que ele diga que ele dê esse nome, né, de metamorfose. Vamos lá. É um processo, né, de contínuo de construção da nossa subjetividade. Isso é importante ser frisado porque mostra a distinção, né, entre os aspectos individuais e sociais da subjetividade e que os mesmos estão no mesmo plano, ou seja, eles não se separam, mesmo nem que seja para fim didático, tá? Mas enfim, para a gente concluir aqui a nossa aulinha, para ela ser rápida e eficiente, o Senhor ele deixa claro no livro também que a identidade se produz em constante transformação. E isso sugere pensar nas mudanças que a vida nos reserva, que a vida nos molda, bem aquele ditado que ou por amor ou pela dor, né? A identidade ela é comumente apresentada como algo estático, mas ela não é, porque a ideologia ela tenta camuflar o caráter flexível, imutável, provisório, né? Então hoje, sim, você não precisa ser criticado se hoje você é petista, mas você não é. Ou se hoje você é PSDB, amanhã você é petista. Porque a vida ela te faz mudar. Tá? As considerações que podem ser compreendidas como uma interação de caracteres, desde a função de ser desempenhada por alguém, né, que são as identidades e papéis, e a forma como isso se apresenta na vida real. Né? Mas enfim, o que importa é que o ser psicológico, né, o ser psicólogo, o eu psicólogo, exerce um papel muito importante de ajudar quem sofre, né, mostrando o que a ideologia não mostra sobre a identidade. Às vezes a pessoa só precisa, né, entender que ela precisa ser para ela mesma, né, e ter compromisso com ela. Né. Mas enfim, para a gente realmente terminar agora, finalizar mesmo, o Ciampa deixa claro que a formação da identidade está associada à consubstância do indivíduo com o plural. Né? E isso nos sugere pensar que um coletivo meio que habita em cada pessoa. Porque nós somos, né, aquilo que se define no agora, mas também o que a gente vai trazer aí das nossas experiências anteriores e do que está por vir. Ou seja, então a gente também projeta uma identidade. Tá? Então vamos lá, somos o agora, né? Somos aquilo que definimos agora, mas esse agora ele é diretamente influenciado pelo que a gente viveu e pelo que a gente vai viver. Espero que você tenha gostado da aula. É isso aí, valeu?